Ele nasceu como a aposta mais ambiciosa da Dassault para enfrentar os grandes caças de quarta geração dos anos 80. Com 2 motores, asas em delta e um tamanho semelhante ao do F-15, ele foi concebido para cumprir missões de superioridade aérea, interceptação e ataque. Nos testes, mostrou um desempenho impressionante e deixou claro que a França tinha capacidade para criar um caça avançado. Mas a falta de recursos e mudanças de prioridade encerraram o programa antes que ele entrasse em serviço. Este é o Mirage 4000. Durante os anos 60 e início dos anos 70, o combate aéreo passou por uma transformação. Um dos momentos mais marcantes desse período aconteceu em 1967, quando o Ocidente viu pela primeira vez o MiG-25 soviético. A aeronave impressionou militares por sua velocidade extremamente alta e por sua capacidade de interceptação em grande altitude. Ao mesmo tempo, a Guerra do Vietnã revelou vários problemas. Os caças da época haviam sido projetados com foco em velocidade, radar e mísseis, mas a realidade do combate foi mais complicada. As regras de engajamento frequentemente exigiam identificação visual do alvo antes do disparo, o que reduzia a vantagem teórica do combate além do alcance visual. Isso atingiu em cheio aeronaves como o F-4, que havia sido concebido para interceptação de longo alcance. A experiência daquele conflito levou os Estados Unidos a repensar completamente seus programas de caça, e a resposta foi o desenvolvimento de uma nova geração de aeronaves. Durante a década de 70, começaram a surgir projetos que definiriam o que hoje chamamos de caças de quarta geração. Esses aviões combinavam motores mais potentes, melhor manobrabilidade, aviônicos mais avançados e novos sistemas de radar e mísseis. Uma das mudanças mais importantes foi a introdução de sistemas eletrônicos digitais. Até então, muitos aviões dependiam de equipamentos analógicos. Esses sistemas eram mais difíceis de manter calibrados e podiam perder precisão com o tempo. A chegada desses sistemas eletrônicos trouxe uma confiabilidade maior e permitiu integrar sensores, radares e sistemas de controle de forma muito mais eficiente. Outra evolução decisiva foi o avanço no combate além do alcance visual. Novos radares e mísseis guiados tornaram possível engajar alvos a distâncias cada vez maiores. Isso mudou a lógica do combate aéreo. A ideia de um caça que fosse apenas rápido ou apenas manobrável começava a desaparecer. Os novos projetos buscavam unir várias capacidades em uma única plataforma. Nos Estados Unidos, esse salto tecnológico ficou evidente no início dos anos 80. A Marinha já operava o F-14 Tomcat, enquanto a Força Aérea havia introduzido o F-15 Eagle e o F-16 Fighting Falcon. O F-15, em particular, chamou atenção no mundo inteiro. Era um caça grande, extremamente potente e projetado para dominar o combate aéreo. Logo surgiram várias versões derivadas dessa plataforma. A União Soviética respondeu rapidamente. No começo dos anos 80, começaram a entrar em serviço 2 novos caças, o MiG-29 e o Su-27. Ambos foram projetados para enfrentar os aviões americanos mais modernos. Esse avanço tecnológico criou uma diferença muito grande entre as gerações de aeronaves. Caças mais antigos continuavam úteis, mas a nova geração oferecia capacidades muito superiores. Foi nesse contexto que a França começou a avaliar suas próprias opções. A indústria aeronáutica francesa tinha tradição em projetos nacionais. Desde os anos 50, a Dassault vinha desenvolvendo caças com grande sucesso. Porém, no cenário da década de 70, havia um desafio claro. Era necessário criar um caça moderno que pudesse competir com os novos projetos americanos e soviéticos. Em 1975, o governo francês lançou um pedido formal para o desenvolvimento de um novo caça-leve de quarta geração.
Esse projeto daria origem ao Mirage 2000. Ele seria um caça relativamente compacto, com grande foco em desempenho e capacidade de defesa aérea, além de manter uma característica tradicional da Dassault, a asa delta, que já havia sido usada em vários Mirages anteriores. Mas, dentro da própria empresa, alguns engenheiros pensavam em algo maior. Enquanto o Mirage 2000 avançava como o projeto oficial do governo, a Dassault começou a estudar, por conta própria, um conceito diferente. A ideia era criar um caça muito mais poderoso, capaz de competir diretamente com plataformas como o F-15. Esse novo projeto usaria alguns conceitos do Mirage 2000, mas seria muito maior e mais complexo. O objetivo era criar um caça de superioridade aérea de longo alcance, capaz de operar em grandes altitudes, interceptar alvos a longa distância e também realizar missões de ataque. Essa aeronave deveria preencher um espaço que o Mirage 2000 não cobria. Enquanto o Mirage 2000 era um caça relativamente leve, o novo projeto seria uma plataforma pesada, com grande alcance e grande capacidade de armamento. Foi assim que surgiu o conceito do Mirage 4000. Para alcançar esse objetivo, a Dassault ampliou e adaptou o projeto derivado do Mirage 2000. Uma das mudanças mais importantes era a configuração de 2 motores. Até então, muitos caças franceses utilizavam apenas um motor. O Mirage 4000 adotaria 2 motores, aumentando significativamente a potência disponível. A aeronave também teria uma asa maior, adaptada para um avião mais pesado e com maior quantidade de combustível. Outra novidade importante seria a presença de canards, pequenas superfícies aerodinâmicas instaladas à frente da asa principal. Esses canards ajudariam a melhorar a manobrabilidade e o controle da aeronave em velocidades mais baixas. Além disso, partes da estrutura utilizariam materiais compostos de fibra de carbono, algo relativamente avançado para a época. No papel, o Mirage 4000 teria dimensões próximas às do F-15. Isso indicava claramente o tipo de competição que a Dassault tinha em mente. Mas havia um problema. Diferente do Mirage 2000, esse projeto não era financiado diretamente pelo governo francês. A Dassault estava basicamente apostando em um desenvolvimento privado, esperando que o avião despertasse interesse de compradores internacionais. A empresa acreditava que alguns países do Oriente Médio poderiam se interessar por um caça desse tipo. Durante a fase inicial de estudos, surgiram sinais de interesse vindos da Arábia Saudita. O Irã, que ainda era governado pelo Shah antes da Revolução Islâmica de 1979, também demonstrou interesse. Essas possíveis vendas eram fundamentais para o futuro da aeronave. Sem um grande contrato inicial, desenvolver um caça desse porte seria extremamente caro. Mesmo assim, a Dassault decidiu seguir em frente. A empresa optou por construir um demonstrador tecnológico. Esse avião não teria todos os sistemas de combate completos, mas serviria para provar que o conceito funcionava. Ele mostraria principalmente o desempenho aerodinâmico da aeronave. Esse demonstrador poderia então ser apresentado em feiras aeronáuticas ou em demonstrações privadas para possíveis compradores. Era uma aposta ousada, e ela começaria a se tornar realidade no final da década de 70. O primeiro voo aconteceu em 9 de março de 1979, e meses depois veio a primeira apresentação pública no Salão Aeronáutico de Paris, em junho de 1979. Desde os primeiros testes, ficou claro que o avião tinha um desempenho impressionante para um protótipo. Ele era equipado com 2 motores Snecma M53, os mesmos usados no Mirage 2000. No caso do novo avião, esses motores trabalhavam em conjunto, oferecendo uma potência muito maior do que a disponível nos caças franceses anteriores. Durante os primeiros voos de teste, os resultados começaram a confirmar as expectativas da Dassault. Logo no 6º voo, a aeronave já havia atingido Mach 2. Isso mostrava que o avião tinha um grande potencial como um interceptador de alta velocidade.
Em outro teste divulgado pela empresa, ele alcançou 15.240 metros de altitude a Mach 2 em apenas 3 minutos e 50 segundos. Esse é um valor extremamente alto e comparável ao de alguns dos caças mais avançados da época. Esses números indicavam que, mesmo em sua forma inicial, ele poderia se tornar um interceptador muito eficiente. Mas o desempenho não era o único ponto forte do projeto. O avião também representava um avanço importante na aerodinâmica dos caças franceses. Durante décadas, a Dassault havia apostado fortemente no conceito de asa delta pura, uma configuração que oferecia um excelente desempenho em altas velocidades e uma boa estabilidade em voo supersônico. No entanto, essa configuração também tinha desvantagens bem conhecidas. Entre os principais problemas estavam velocidades de pouso elevadas, desempenho limitado em baixas velocidades e menor eficiência em certas manobras. No Mirage 4000, os engenheiros buscaram resolver essas limitações. A asa delta foi mantida, mas recebeu maior área para suportar o aumento do peso da aeronave e para armazenar mais combustível. Além disso, os canards instalados na parte dianteira ajudavam a melhorar o controle em baixas velocidades e aumentavam a agilidade do avião. Essa combinação mudava bastante o comportamento da aeronave no ar. Outro ponto importante era a capacidade de combustível. O Mirage 4000 poderia transportar quase 3 vezes mais combustível interno do que o Mirage 2000. Isso aumentava significativamente seu alcance. O projeto também previa 11 pontos de fixação externos. Isso permitiria transportar uma grande variedade de armamentos. Entre eles estavam mísseis ar-ar para combate aéreo, mísseis ar-solo para ataques terrestres, foguetes, bombas convencionais e bombas guiadas a laser. Também existia a possibilidade de transportar pods de designação de alvos, equipamentos de reconhecimento e outros sistemas externos. Em termos de sensores, o demonstrador utilizava o radar Thomson CSF RDM, o mesmo empregado no Mirage 2000. Porém, caso o avião entrasse em produção, era esperado que recebesse um radar mais avançado, desenvolvido especificamente para ele. As projeções feitas pela Dassault indicavam um desempenho bastante elevado. A velocidade máxima estimada seria de cerca de Mach 2.2. O teto operacional poderia chegar a cerca de 20.000 metros de altitude. O alcance máximo projetado era de aproximadamente 3.750 quilômetros, e o raio de combate era estimado entre 1.000 e 1.500 quilômetros, dependendo da missão. Em termos de dimensões, ele era um avião grande. Tinha 18,7 metros de comprimento, 12 metros de envergadura e 6 metros de altura, o que o colocava na mesma categoria de tamanho do F-15. Com essas características, o projeto parecia promissor. Porém, o futuro do avião dependia muito do interesse externo. Enquanto os testes continuavam, a Dassault buscava possíveis compradores. Um dos países que demonstraram curiosidade pelo projeto foi a Arábia Saudita. Durante os anos 70 e 80, o país estava modernizando rapidamente sua força aérea. Os sauditas buscavam ampliar suas capacidades de defesa e avaliavam diferentes opções de caças modernos. Inicialmente, a preferência saudita estava voltada para o F-15 americano. Porém, o processo de compra desses aviões envolvia diversas restrições políticas e negociações complexas. Isso abriu espaço para que a Dassault apresentasse o Mirage 4000 como uma possível alternativa. Na imprensa da época, chegaram a surgir rumores de que os sauditas estariam considerando a compra de cerca de 100 unidades do novo caça francês. Mas havia um obstáculo importante. Ele ainda era apenas um demonstrador. Embora os testes iniciais fossem promissores, o desenvolvimento completo da aeronave ainda não havia sido financiado. Isso significava que vários sistemas essenciais ainda precisariam ser projetados, integrados e testados. Tudo isso exigiria tempo e recursos adicionais. Enquanto isso,
o F-15 já estava em produção e tinha desempenho comprovado. Mesmo nas versões de exportação, o caça americano oferecia uma plataforma operacional completa, pronta para uso imediato. Essa diferença pesava bastante nas decisões de compra. Ao mesmo tempo, dentro da própria França, outras prioridades começavam a surgir. No final da década de 70, a Força Aérea Francesa também avaliava a necessidade de um novo caça multifuncional para substituir aeronaves como o Jaguar, em determinadas missões. Esses estudos acabariam levando ao desenvolvimento de um novo projeto. Esse projeto seria chamado inicialmente de ACX, que mais tarde daria origem ao Rafale. Paralelamente, a Europa também tentava desenvolver um caça conjunto através do programa Future European Fighter Aircraft, que mais tarde daria origem ao Eurofighter Typhoon. A França inicialmente participou dessas discussões, mas divergências sobre a liderança do projeto e requisitos operacionais levaram o país a abandonar o programa em 1985. A partir desse momento, a decisão francesa passou a ser investir em seus próprios projetos nacionais. Entre eles estava o Rafale. Em 1986, o primeiro protótipo do Rafale realizou seu primeiro voo. No ano seguinte, ocorreu um momento simbólico. O Rafale e o Mirage 4000 chegaram a voar juntos em demonstrações. Mas, naquele ponto, o destino dos dois programas já começava a se definir. O governo francês passou a concentrar sua atenção no Rafale. Ele oferecia algo que o Mirage 4000 não tinha: uma forte prioridade política e financiamento oficial. Enquanto isso, o Mirage 4000 continuava sem um cliente garantido. Sem pedidos confirmados, a Dassault não tinha recursos suficientes para completar o desenvolvimento completo da aeronave. Mesmo o interesse saudita acabou não se concretizando. Os sauditas já haviam adquirido 72 Panavia Tornado para missões de ataque, e sua prioridade era fortalecer sua frota de F-15. Nesse cenário, investir em um novo caça ainda em desenvolvimento se tornava uma decisão arriscada. Sem compradores e sem o apoio governamental, o projeto começou a perder viabilidade e, eventualmente, o Mirage 4000 foi cancelado. Apenas um protótipo foi construído. Apesar disso, o programa não foi um fracasso completo. Muitas das tecnologias e experiências obtidas durante seu desenvolvimento foram aproveitadas em projetos posteriores. Entre elas estavam estudos aerodinâmicos, o uso de materiais compostos e diversas soluções de engenharia que ajudaram a moldar a próxima geração de caças franceses. Essas lições seriam aplicadas diretamente no desenvolvimento do Rafale. Por isso, mesmo nunca tendo entrado em produção, ele acabou desempenhando um papel importante na evolução da aviação militar francesa. Ele representou uma etapa de transição entre a tradicional família Mirage e a nova geração de caças multifuncionais que surgiria nas décadas seguintes. Hoje, ele permanece como um exemplo de um projeto ambicioso que chegou perto de se tornar realidade. Um caça grande, potente e avançado para sua época, mas que acabou ficando preso entre limitações financeiras, mudanças estratégicas e a evolução das prioridades da própria França. Se você se interessa por aviação militar e quer acompanhar mais vídeos como esse, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também curte esse tema. Dessa forma, continuamos a explorar juntos os bastidores dessas máquinas voadoras que marcaram e ainda marcam a história da aviação militar.